Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Conforme a gente havia conversado, eu estou gravando essa aula como uma substituição aí ao conteúdo da unidade 3, que a gente não teve tempo de conseguir apresentar em função dessa questão toda com o Covid-19, que impossibilitou hoje a gente se encontrar lá no Campus Bar. Então, a minha ideia aqui com vocês é fazer uma apresentação geral do conteúdo da unidade 3, que está baseado no conceito de KPI. A gente vai ver análise quali e quantitativa, coisa que a gente até falou em sala, mas vou passar rapidinho por aqui. Algumas características gerais dos KPIs, gestores versus indicadores e definição de metas. E a gente vai ver também a metodologia de critérios relevantes de interpretação. Bom, antes de mais nada, a gente precisa trabalhar com a ideia de medida quali e quantitativa. Vocês devem se lembrar que na semana passada eu fiz uma breve contextualização com vocês, comparando o fato de uma aluna ter sido excelente, ter participado das aulas, ter se integrado com a turma, produzido as atividades a contento e muito participativa. E a gente conversou, combinou que isso seria uma análise qualitativa. Ou seja, a minha percepção sobre a avaliação do aluno é que, em função do desempenho dela, da participação, sabe, do engajamento com os alunos, da vontade de participar das aulas, ela acabou, é claro, tirando uma nota excelente, uma nota 10. Isso é uma análise efetivamente qualitativa, né? Só para que a gente possa amarrar um pouco melhor esse caso, né, eu trago aqui um texto que a gente pode, né, colaborar um pouquinho mais com a fixação desse conteúdo. A análise qualitativa geralmente é feita por um texto ou locução na qual se coloca uma exposição de motivos sobre se o sujeito analisado, empresa, departamento ou pessoa, atingiu os objetivos e expectativas do gestor ou do próprio cliente. É claro que nesse momento cabe aí uma análise argumentativa, na qual o próprio avaliado pode vir a questionar, em função da percepção do avaliador, o texto produzido. Eu dou um exemplo, que foi exatamente o que eu já trabalhei com vocês em sala de aula. E a análise quantitativa é aquela que entra no consenso geral. Todo mundo sabe que essa aluna que foi excelente, participou, teve excelente desempenho, se engajou com os alunos, fez todas as atividades, chegou no horário, ela merece nota 10. Então, a nota 10 é, para todos, aquele sinônimo de um excelente desempenho. A medição quantitativa ela vai ser executada através do uso de KPIs, comparando-se as metas quantitativas estabelecidas pelo gestor. Para a utilização de medições quantitativas, é necessário estabelecer um procedimento de coleta. No caso da aluna, que a gente está aqui comentando, pode ser as atividades nas quais eu consegui ter um feedback sobre o desempenho dela. Coloquei aqui no caso do Antônio Carlos, todo mundo sabe que tirou 10 na disciplina Indicadores de Desempenho Gerenciais de Processo, ou seja, fica inquestionável que ele teve um bom desempenho. Entretanto, vale uma ligeira reflexão, né? Apesar da relevância das duas métricas, a quali e a quantitativa, não resta dúvidas que para a construção de KPIs devem ser adotadas estratégias quantitativas, exatamente para a gente quebrar essa subjetividade no processo de avaliação. O que você mede é efetivamente o que você terá como resultado, né? E se esses critérios não forem bem estabelecidos, você pode acabar medindo coisas que não são efetivamente necessárias e não atenderão às expectativas do cliente, do gestor, ao qual você está produzindo a atividade. Então, considerando isso, eu trago para vocês uma técnica, que é a técnica DMAIC, que é uma técnica que ela é baseada, na verdade, na lógica do Kaplan, né, e que desenvolveu o programa Six Sigma, na qual a gente tem uma estratégia de Define, Measure, Analyze e Control. Os principais objetivos da DMAIC são melhorar processos e a gestão de empresas, buscar melhoria contínua na gestão de produtos, melhorar a qualidade de produtos e serviços, reduzir custos e desperdícios e aumentar também a produtividade. O principal diferencial do método DMAIC é que ele foca na fase do planejamento para a melhoria
para reduzir as chances de erro e o tempo necessário. Tem uma primeira sugestão, que é uma análise de uma certa estratégia, se assim pode dizer, para a gente fazer uma análise qual e quantitativa dos nossos indicadores. Define, o D, exige a definição de um projeto adequado às características e aos custos da aplicação da metodologia. 6 Sigma. São projetos estratégicos focados no retorno financeiro. A demonstração da viabilidade econômica do projeto está baseada em informações estimativas quantitativas. A gente vai precisar dessa métrica também para colaborar no desenvolvimento dos indicadores. Não é obrigatório usar a técnica DMAIC, mas também é uma sugestão que a gente utilize ela para conseguir desenvolver melhor os nossos indicadores. Measure requer que sejam levantadas medidas de todas as variáveis relevantes que podem ser causa do efeito que se deseja eventualmente eliminar. Esse é um procedimento e é geralmente de alto custo, haja visto que é fundamental uma coleta de dados de dezenas de variáveis para que a gente possa definir os desvios padrões necessários e definir efetivamente o que será importante para aquela empresa, né? Analyze. As análises se baseiam em práticas estatísticas. Com base nesse rol de medições que a gente tem, a gente precisa trabalhar estatisticamente esses resultados para definir, né, a partir desse caráter quantitativo, a fase e os dados dessa etapa, né, que a gente vai utilizar como base para o processo de tomada de decisão, né? Ou seja, a ideia é que a partir da mensuração e do desenvolvimento de uma técnica estatística para a definição dos principais pontos, ou seja, aqueles que são mais relevantes, a gente defina os critérios definidos que são importantes no âmbito daquela empresa e no âmbito do desenvolvimento daqueles indicadores. E o control é a verificação dos resultados para a comprovação das estimativas realizadas na etapa define. Se a gente define o indicador, se a gente mede, se a gente analisa, a gente, é claro, precisa também ter uma rotina de controle, né? A gente utiliza, é óbvio, também métricas quantitativas, né? Como a supervisão das diversas variáveis que a gente pode ter ao longo desse processo. Ela se aplica como uma técnica complementar ao desenvolvimento de indicadores. São 4 passos que ajudam também a definir indicadores. Bom, algumas características importantes dos KPIs, né? Segundo Francisquini, que é a nossa principal referência, a gente tem que ter alguns cuidados básicos no momento de se desenvolver os KPIs, a fim de que esses possam efetivamente refletir o cenário que a gente espera com todo o processo de desenvolvimento e aplicação, análise e controle desses indicadores, né? Com isso, a gente tem algumas características básicas dos indicadores de desempenho, né? E quais seriam essas características, né? O objetivo é exatamente apontar elas para vocês, para que vocês, ao desenvolverem os indicadores, consigam refletir um pouco mais sobre se eles estão atendendo ou não essas características. Primeiro eu apresento nominalmente todas elas e depois a gente entra no detalhe de cada uma. Primeira coisa, os indicadores precisam ter validade, ou seja, a gente precisa conseguir controlá-los e ser aceitos pelo grupo que vai fazer a mesma avaliação. Eles precisam ser corretos e precisam ser precisos, haja visto que qualquer oscilação de veracidade com relação ao resultado resultará num processo decisório equivocado. Ele precisa ser completo, quanto mais abrangente ele for, melhor. Ele também precisa ser único e mutuamente exclusivo, porque, afinal de contas, se eu tenho indicadores similares, eu estou controlando demasiadamente um determinado processo que, eventualmente, eu nem precisaria controlar. Além disso, também, ele tem que ser quantificável, pela lógica que aqui a gente já conversou. Ele precisa ser compreensível por todos aqueles que participarão do processo de medição e, é óbvio, atuarão no sistema de medição de desempenho, né? Todos os gestores envolvidos precisam ter muito claro a função daquele indicador. Ele também precisa ser controlável, né, e verificável sob essa perspectiva, e ele também precisa ser rastreável, porque, afinal de contas,
é necessário que a gente verifique se, primeiro, o processo de captação de dados para desenvolvimento dos indicadores está adequado. Em segundo, se esse processo está efetivamente adequado, se o indicador está sendo corretamente construído e validado. Agora a gente entra um pouquinho em cada uma dessas características. Eu vou ler, porque assim a gente consegue fixar esse conhecimento de maneira mais fácil, né? Primeiro, validade. Mostra o que se deseja medir. Esta é a primeira e mais importante característica dos indicadores de desempenho. Ela vai ter que evidenciar primeiro o objetivo e, obviamente, depois o indicador, né? Em segundo lugar, a gente tem o correto e preciso. É fidelidade ao estado do fenômeno que a gente está querendo analisar, né? Expõe a maior fragilidade do SMD porque é sempre fácil, se assim pode dizer, é comum que haja um desvio nesse processo de análise e de fidelidade desse indicador. Se os dados coletados não forem corretos, as informações geradas acabarão sendo falsas, levando a decisões equivocadas, e é isso que a gente quer evitar no âmbito do sistema de medição de desempenho. Completo, né? Ele tem que abranger as partes mais importantes, tem que traduzir uma das maiores dificuldades, que é conseguir passar um rol de informações de uma maneira simples. Vocês devem lembrar que eu falei isso na aula passada. Os indicadores, na verdade, eles têm como característica representar fenômenos complexos de maneira fácil, né? Então, quanto mais completo ele for, melhor. Como considerar as variáveis que melhor representam a totalidade de um determinado fenômeno que a gente vai efetivamente medir. A gente precisa se questionar no momento que for produzir o indicador de desempenho. Muitas informações podem vir a descaracterizar um indicador. Por isso a figura do gestor, que tenha a capacidade de fazer essa reflexão. Mas também poucas informações podem vir a desvalorizar o indicador, deixando ele raso, sem densidade suficiente para que ele seja uma base de tomada de decisão. Única e mutuamente exclusivo quer dizer que ele não pode ser redundante. Se eu já tenho um indicador que mede um fenômeno similar, ou eu descarto um e aprimoro o outro, ou, de certa forma, mantenho o que eu já tenho, já venho utilizando. Isso é importante, porque a gente tem um limite, como eu disse para vocês na sala, de controle desses indicadores nas nossas rotinas gerenciais. Também quantificável, expresso por números, ou seja, ele sempre deve ter uma medida mensurável, porque afinal de contas o indicador reflete uma relação e essa relação ela precisa ser mensurável, né? Devemos fugir das definições qualitativas nesse momento, porque acaba que a gente perde um pouco da sensibilidade e acaba abrindo brecha também para uma subjetividade no processo decisório, né? Não, definições não claras, como aquelas que estão relacionadas à análise qualitativa, não nos interessam, né? Quando a definição deixa claro margem à interpretação de resultados, ela pode acabar não agradando a todos os envolvidos, e isso costuma ser um problema e colocar um indicador em descrédito. Tem que ser compreensível, como também eu já disse, que ele tem que ser simples e inteligível, ou seja, quanto mais complexo for o indicador, mais difícil será a sua comunicação, mas entende-se que se ele for completo, significa que ele reflete diversos fenômenos. Mas isso não necessariamente quer dizer que ele tenha que ser complexo, de complexa assimilação, né? Ou seja, é possível desenvolver KPIs complexos, entretanto, é importante traduzir essa complexidade a uma linguagem simples a todos os envolvidos, né? Tem que ser controlável, ele precisa ser passível de ações corretivas. Vale lembrar que os indicadores são meios para orientar melhorias e, dessa forma, mostrar quando e onde essas ações deverão ser adotadas a partir dessa métrica de controle que a gente desenvolve, né? E rastreável, ele tem que levar o foco de um problema, né? A gente não deve combater efeitos, a gente deve combater a origem do problema. Ou seja, se eu consigo, através de uma medição ao longo do tempo de um determinado KPI, identificar determinadas fragilidades, determinados problemas que ocorrem
na minha empresa, esse KPI tem que ir mostrando ao longo do tempo, ao longo da sua aplicação, ao longo da sua medição e ao longo da análise dele, qual é a melhor estratégia para que eu possa resolver. Essas são características que são importantes que vocês levem em consideração no momento que forem desenvolver os indicadores de vocês. Mas uma segunda questão que eu acho importante a gente discutir aqui, que também de certa forma a gente já comentou na aula passada, né? Mas de qualquer forma é importante para reforçar um pouco esse nosso bate-papo de hoje, né? Quanto mais indicadores, melhor? Não, eu já inclusive respondi isso para vocês na semana passada, né? Segundo Miller, o raciocínio humano possui limitações que impedem o ser humano de analisar um grande número de informações ao mesmo tempo. O Miller ele defendia que o raciocínio humano consegue processar em média 7 variáveis ao mesmo tempo. Mais do que isso, a gente não consegue dar total, plena atenção a todos os processos. Logo, respondendo essa questão inicial, né? Não. Na verdade, as informações demais vão atrapalhar o desenvolvimento do nosso sistema de medição de desempenho. O Francis Skinner ele tem aquela proposta que eu trouxe para vocês no início da aula passada, que é a seguinte: a alta direção, diretores, CEOs, presidentes devem ter até 9 indicadores para controlar, né? Os níveis de gerência têm que ter até 7 e os níveis de supervisão e chefia até 5 indicadores. Lembrando que esses indicadores são todos construídos com foco nas atividades desenvolvidas por cada um dos gestores. E aí é só um organograma típico no qual a gente mostra por cor, ilustra por cor o máximo de indicadores previstos, né? Presidente e diretores, sempre 9, toda a área de gerência, sempre até 7 indicadores, e toda a área de supervisão ou de chefia, sempre até 5 indicadores. Essa estratificação de indicadores ela é justificável pela necessidade que a gente tem de direcionar os esforços para o cumprimento do que foi planejado. Quando a gente abre muito a mente, a gente perde também o foco na atividade que precisa ser controlada, né? Ou seja, a chefia ela não deve controlar aspectos gerenciais e tem que ficar claro. O chefe ele não é uma representação imediata de um gerente. Na verdade, o chefe ele tem funções específicas e essas funções específicas é que precisam ser controladas no âmbito do sistema de medição de desempenho. Da mesma maneira que o gerente tem essas mesmas características e que a alta direção também vai ter as mesmas características. Logo, quanto mais se sabe, quanto mais se sobe na hierarquia, menos a gente controla o foco da operação, porque acredita-se que os níveis mais baixos controlam a operação, os níveis gerenciais controlam quem controla a operação e, consequentemente, a alta direção vai controlar apenas os aspectos principais que demonstram os resultados esperados no planejamento estratégico da empresa, que é óbvio, os indicadores vão ter vinculação com a operação. Bom, para que a gente possa avançar mais um pouquinho nessa discussão. É claro que os indicadores, como a gente já viu, eles precisam ter controlabilidade e rastreabilidade. São a base da ideia de que cada gestor deve monitorar um número limitado de indicadores, para que ele possa controlar de maneira adequada e para que ele possa rastrear os problemas para definir as ações de melhoria necessárias para não impactar nos resultados planejados, né? Controlabilidade, né? Quanto menor o número de indicadores que são monitorados pelo gestor, vai ser mais fácil que ele tome uma ação corretiva na velocidade que se espera e menor será o número de ações corretivas, já que ele vai estar controlando de mais perto todos esses processos. E da mesma maneira, a rastreabilidade, com a limitação do número de indicadores monitorados por um gestor, ao se perceber um desvio em relação à meta, ele vai procurar o foco de maneira mais fácil. Então é importante que a gente consiga entender esses aspectos para uma boa gestão dos nossos medição de desempenho, né? Mas aí cabe também uma colocação, né? Que apesar da lei de Miller ter lá a sua relevância de definição desses números de indicadores que o Francisquini usa como base, ela também não pode ser tida como uma regra, porque afinal de contas cada empresa ela tem a sua característica. É uma orientação, é um norte, mas não uma obrigação, né? O importante é que os gestores
eles não possuem uma quantidade excessiva de indicadores em função da possível perda de precisão no controle e no tempo e no impacto no tempo de reação. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma quantidade muito grande de indicadores, perco foco e reduzo o meu tempo de reação. É isso que a gente não quer, né? Miller faz essa proposta de 9, 7 e 5 indicadores em função do nível hierárquico, mas cada empresa ela vai desenvolver a sua estratégia para desenvolver os indicadores que melhor controlam o seu sistema de medição de desempenho. E o que seria o chamado critério relevante de interpretação, o CRI? O CRI que ajuda a gente a caracterizar bem o processo de construção desses indicadores. É mais uma metodologia que vai nos ajudar. Como eu vinha falando com vocês, a gente precisa, antes de mais nada, ter um objetivo claro. Objetivo esse que tem que estar afinado com a estratégia da empresa. Objetivo esse que tem que ser de alguma forma endossado pelos superiores da empresa, pela alta direção da empresa, né? Pode ser um objetivo do gestor da área operacional, pode ser um objetivo já de um nível de gerência, pode ser um objetivo já de uma diretoria, mas a questão é que esse objetivo do gestor, ele precisa ser priorizado. E nesse processo de priorização entram os CRIs. Os CRIs, que são os critérios relevantes de interpretação, são variáveis ou atributos que são considerados mais importantes a serem medidos naquele processo, que vai levar ao atendimento do objetivo do gestor. E é claro que essas variáveis, esses atributos, esses CRIs, eles precisam ser medidos, mensuráveis. E espera-se que a partir disso a gente consiga definir os KPIs. Então percebam que realmente é uma engrenagem. Primeiro eu defino o objetivo estratégico do gestor, que pode ser a partir da técnica SMART ou a partir das OKRs que a gente viu na aula passada. Depois de definido esse objetivo do gestor, eu preciso identificar quais são as variáveis que são mensuráveis dentro desse objetivo, para que eu possa efetivamente definir os KPIs, que vão ser as métricas que vão juntar, né, todos os processos que traduzirão e esclarecerão esses critérios de relevância de interpretação, né? Então é importante que, com essa visão, a gente consegue criar um fluxo que irá levar a um resultado mais assertivo na produção desses KPIs. É como uma grande engrenagem. O objetivo do gestor, análise das variabilidades, né, e dos atributos necessários que farão girar também os KPIs, né? A ferramenta CRI, como eu já disse, né, ela não traz nenhuma dificuldade de aplicação, tá? É muito fácil desenvolver essa métrica. No entanto, é importante demonstrar que mostrar para vocês algumas aplicações delas para que vocês possam compreender um pouco melhor como é que a gente vai desenvolver a aplicação desse modelo, né? Então, antes de mais nada, é um modelo de simplificação da realidade. É fundamental ter clareza com relação aos objetivos, aí eu ressalto a necessidade de desenvolver os objetivos estratégicos segundo a OKR ou a técnica SMART. Ela é relevante e remete a poucas ações, o que é importante, porque facilita o processo, e também ela simplifica toda a complexidade que a gente tem no momento de elaboração. Aí eu tenho um caso que eu vou trazer para vocês, que é o caso da USP, né? No início da década de 80, a USP resolveu inovar e se posicionar como uma universidade de destaque no nosso país, e ela resolveu fazer um choque de gestão, se assim pode dizer, né? Então o reitor da época, uma estratégia que ele adotou, foi tentar identificar todos os seus professores e pesquisadores improdutivos. Então, através de uma rastreabilidade dos artigos, das patentes que eles tinham, ele foi e lançou uma lista, publicou uma lista diretamente na Folha de São Paulo com todos os professores e todos os pesquisadores que não tinham produtividade ao longo dos últimos anos.
Mas o que isso quis, o que ele quis fazer com isso? Primeiro, ele quis dar visibilidade em produtividade dos seus funcionários, para que, a partir de então, eles começassem a produzir mais e elevar o nome da universidade, porque o objetivo estratégico desse reitor era estar junto das maiores universidades do mundo. E quais eram os critérios que as maiores universidades do mundo consideravam para analisar, para colocar os seus professores e pesquisadores como produtivos? Então, essa foi uma situação que me sugere que, na verdade, foi a base dessa mudança de, de marca, de nome da USP. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa com as principais universidades do mundo, as de maior destaque do mundo. Então, foi esse o critério que eles adotaram. A partir da pesquisa que eles fizeram frente às maiores universidades da época, as principais informações que melhor caracterizavam a produtividade dos seus profissionais e professores eram publicações e patentes. Então, esses eram os atributos, os critérios relevantes de interpretação para que a gente pudesse desenvolver. Né? Então, segundo o Francisquini, a lógica foi a seguinte: antes de mais nada, o objetivo do gestor, que era o reitor da UF, era promover a USP como uma instituição de pesquisa fora do Brasil. Com isso, ele priorizou alguns critérios relevantes de interpretação. E esses critérios relevantes de interpretação foram as publicações para medir os professores, e essas publicações eram artigos em revistas, periódicos, livros, participação de congressos, etc., e patentes de novos processos, novos produtos desenvolvidos no âmbito da própria universidade. Então, a medição nos levou aos KPIs. E quais seriam esses KPIs? Publicações por profissional no ano e patente por profissional naquele ano. Simples assim, né? Então, eu tenho só mais uma super recomendação aqui para vocês, que é diferenciar o conceito de fatores críticos de sucesso e o conceito de critérios relevantes de interpretação. O fator crítico de sucesso, ele analisa competências necessárias e essenciais para atingir o determinado objetivo. Já os critérios relevantes de interpretação, eles mostram características-chave que levam ao significado do projeto. Os fatores críticos de sucesso, eles medem causas e os critérios relevantes de interpretação vão medir efeitos. Fatores críticos de sucesso, eles são necessários para uma determinada coisa. E já os critérios relevantes de interpretação são demonstrados por alguma coisa. Então, só para a gente fechar, o objetivo: melhorar a qualidade dos produtos. Um fator crítico de sucesso pode ser melhorar o treinamento do operador. Né? E um critério relevante de interpretação pode ser reduzir o trabalho. Ou seja, se eu tiver que analisar com o objetivo produzir mais rapidamente, um fator crítico de sucesso pode ser implantar troca rápida de ferramentas. E um critério relevante de interpretação pode ser reduzir o tempo médio de produção, dentre outros exemplos que a gente poderia trabalhar aqui. Então, pessoal, dando seguimento aqui à nossa videoaula, né? A atividade 3 vai ser o desenvolvimento de indicadores com base na metodologia dos critérios relevantes de interpretação. Né? Vocês, na atividade 2, definiram objetivos estratégicos e, consequentemente, definiram indicadores de utilização, de eficácia e de produtividade. Nessa daqui, a pegada vai ser um pouco diferente. Eu vou trabalhar com vocês determinados objetivos estratégicos que vocês agora escolherão. Né? Então, nos mesmos grupos que vocês se organizaram na aula passada, vocês vão ter que desenvolver KPIs a partir da técnica CRI. O que eu quero ver é a aplicação da técnica para que vocês possam treinar esse conteúdo. Os novos KPIs deverão derivar da escolha de 3 novos objetivos estratégicos, conforme sugestão a seguir, que eu vou mostrar para vocês. E para cada novo objetivo estratégico, deverá ser preenchido o modelo conceitual do desenvolvimento de CRIs em anexo, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então,
quais são os novos objetivos estratégicos? Como é que vai funcionar isso? Cada grupo vai escolher 3 desses 14 novos objetivos estratégicos. O primeiro é aumentar o comprometimento dos funcionários, o segundo é tornar-se uma empresa socialmente responsável, o terceiro é tornar-se uma empresa sustentável, o quarto é tornar-se uma referência nacional em segurança do trabalho, o 5 é mudar a cultura da empresa, o 6 é melhorar a qualidade de vida dos funcionários, o 7 é aumentar a confiança dos consumidores da empresa, o 8 é melhorar o clima organizacional, o 9 melhorar a qualidade do atendimento do saque, o 10 é gerar resultados sustentáveis para empresas e clientes, o 11 reduzir a dependência de grandes clientes, o 12 aumentar a competitividade da empresa, o 13 expandir a empresa no mercado nacional e o 14 seria popularizar a empresa. Ou seja, cada grupo vai escolher 3 desses objetivos estratégicos e desenvolver novos indicadores, novos KPIs a partir da métrica de CRI. Em síntese, o que vocês vão fazer é o seguinte: colocar a empresa, o nomezinho da empresa de vocês. Lembra que vocês tiveram que escolher um segmento na atividade 2? Manteremos a mesma. Vão ter que desenvolver visão da empresa, missão e os valores e definir os 3 objetivos, novos objetivos estratégicos que vocês escolheram na listagem anterior. Depois disso, vocês vão ter que definir o objetivo 1, reescrevê-lo aqui, identificar 3 atributos, ou no máximo 3, né, mas no máximo 3 e no mínimo 1, né, atributos ou variáveis que auxiliarão na medição desse KPI e, consequentemente, definirão os KPIs que serão relevantes, os mais relevantes para a definição, para o atingimento desse objetivo estratégico. Vocês farão isso 3 vezes, uma para cada objetivo estratégico. Então, só relembrando, vamos pegar um dos novos objetivos estratégicos que vocês escolheram na listagem anteriormente apresentada. Vocês vão identificar os critérios relevantes de interpretação, variáveis ou atributos que vocês julgam importantes, lembrando que tem que ser mensuráveis, e depois farão propostas de KPIs. Eu aqui não estou restringindo, se tem que ser de utilização, produtividade, eficiência, não importa. O importante é que vocês desenvolvam KPIs que atendam à necessidade de mensurar essas variáveis para que a gente possa conseguir alcançar os objetivos estratégicos. Então, gente, acredito que seja... Agora, está bem na minha cara aqui, né? Mas no material de vocês conseguem também ver esse vídeo que vai ajudar um pouco vocês na produção, né, sobre também alguns exemplos de indicadores de desempenho que pode servir como inspiração, né, produzido pelo Instituto Montanari, que também é um instituto muito bom na área de gerenciamento de projetos, na área de gestão empresarial, né? Então, com isso, a gente está fechando agora essa terceira unidade. Assim, realmente fica um pouco mais rápido, né, o nosso processo, mas é só para que vocês tenham uma visão geral do conteúdo, além da leitura que vocês vão fazer. É importante que vocês tenham a minha fala aqui ou a fala de outro professor para reforçar alguns pontos, mas eu me coloco totalmente à disposição de vocês ao longo dessa semana, por e-mail, para que a gente possa tirar as dúvidas, para que vocês possam produzir essas atividades da melhor maneira possível. Então, só lembrando que a gente viu rapidamente nessa unidade as análises quanti-qualitativas, algumas características gerais dos KPIs, a relação de gestores e indicadores para definição de metas, ou seja, aquele númerozinho mágico de 5, 7 e 9 indicadores em função do nível hierárquico, e também a métrica de critérios relevantes de interpretação, que define o objetivo, variáveis ou atributos e a definição também dos indicadores numa lógica de um processo a ser seguido. Tá? Então, gente, com isso a gente termina a nossa terceira unidade. Eu queria agradecer a todos que puderam estar assistindo o vídeo e tenho certeza, pelo menos eu espero também, que ajude vocês no desenvolvimento da atividade prevista. E qualquer coisa, vocês já sabem, eu estou à disposição por e-mail para ajudar vocês na resolução dessas atividades. Só lembrando que no dia 21 de março, vocês deverão me encaminhar as atividades 1, 2 e 3 por e-mail
para que eu possa fazer a avaliação e realizar o lançamento das notas. Tá? E em oportunidade futura, depois do fim dessa crise de Covid-19 sarampo, a gente vai também remarcar a aula de Power BI com o professor Rogério Bailly. Tá certo? Um abraço e até a próxima.